Uniclac. Olá, meus amigos, professor César Baldão, mais uma aula para vocês sobre educação à distância, segunda parte. Nós vimos lá a educação à distância, vimos quais são os elementos indispensáveis para a educação à distância, que a educação à distância não existe nos últimos anos, não surgiu nos últimos anos. A educação à distância surgiu lá na década de 70, já havia com o Instituto Brasileiro, né, com as aulas feitas por videoaulas na televisão, né, com a Fundação Roberto Marinho fazendo o telecurso de primeiro grau, o telecurso de segundo grau, os cursos que eram feitos via catálogo, né, então você fazia um curso de eletrotécnica via catálogo, esses cursos à distância. Com o advento da internet, esses cursos ficaram mais ativos e com uma interação um pouco maior. Então hoje a internet faz parte de quase todo o ambiente de educação à distância. Nesse momento que você está assistindo esta aula é feita por um princípio de educação à distância, a famosa EAD. Tá? Então também vimos quais são os elementos essenciais de transmissão dessas aulas, né? O computador, a televisão, o próprio telefone, quais são as plataformas que você precisa ter para poder interagir com o professor, com outros alunos, as salas de bate-papo e etc. Né? Então agora nós vamos ver quais são as ferramentas que o ensino à distância necessita, quais são as principais que o ensino de educação à distância necessita e que vão fazer com que o aluno que tenha esse tipo de aula consiga estabelecer uma conexão um pouco maior, não a conexão via internet, mas uma conexão entre os professores maior e para tirar dúvida, porque nós percebemos a grande diferença entre a educação à distância e a educação presencial é o fato do professor não estar fisicamente presente. Ele está interagindo com o aluno, mas à distância, ou interagindo com o tutor, o aluno interagindo com o tutor, a figura do tutor é muito importante, tá? Mas sempre à distância, sempre através de uma plataforma, através de uma sala de bate-papo, hoje com o telefone celular, enfim, tá? Então, é isso que nós vamos ver e é isso que vai estar nessa segunda parte da nossa aula aqui, tá? Se funcionar o negócio aqui, não funcionou, vamos lá. Bom, quais são, então, as ferramentas da educação à distância? Agora funcionou. Não funcionou também. Bom, não está funcionando. Quais são as ferramentas mais importantes da EAD? Então, a evolução da EAD é caracterizada por 5 gerações e marcadas por um processo de mudança das ferramentas. Notem que o termo EAD, Educação à Distância, ele é recente. Embora esta modalidade de educação já exista desde a década de 70, esse termo, Educação à Distância, EAD, esta sigla, é recente, tá? Então é por um processo de mudança das ferramentas de comunicação usadas pela internet, ou via internet, tá? Então, 5 mudanças com a internet. Nós sabemos que a internet surgiu, ela foi introduzida no Brasil na década de 90, né? A partir de 94, 95, mas a partir de 97, 98 ela foi introduzida nos lares, de fato. E a partir daí nós temos 5 processos, tá? 5 gerações de ferramentas que nós vamos ter. Você já conhece as 5 gerações e sabe quais são as ferramentas da EAD? Sabe ou não sabe? Então elas são divididas em 2. As ferramentas que nós chamamos de sincrônicas e assincrônicas, tá? Sincrônicas e assincrônicas. Então vamos ver primeiro quais são as 5 gerações da EAD que vieram com o que a gente chama hoje de internet, que a gente chama da transmissão via rede social, tá? A rede mundial, desculpa, rede mundial de computador, não rede social. Quais são as 5 gerações? Para que a EAD chegasse ao que é hoje, foram necessárias algumas evoluções. Primeiro, utilização da correspondência para o ensino. Então, utilizava correspondência, mandava via correio, né? Então, correio muito utilizado na década de 70, 80 e 90.
Qual que era o mecanismo para você mandar mensagem? Era o bom e velho correio, né? Então você mandava carta. Se você lembrar, quem tem aí mais de 30 anos, vai lembrar dos programas de televisão antigamente, em que todas as promoções que se faziam, por exemplo, o programa dos Trapalhões, né? Tudo que se fazia era feito com carta. Então você mandava a carta para ganhar uma bicicleta, né? Hoje o cara liga para mandar uma bicicleta, para ganhar a bicicleta, normalmente ele interage via rede social mesmo, via o computador, tá? Então essa é a primeira evolução. A primeira coisa foi a utilização da correspondência para o ensino. Depois a rádio e TV começou a ensinar. Vem aí primeiro, o que a gente lembra mais é o telecurso de primeiro grau, o telecurso de segundo grau. Como é que funcionava? Você fazia uma matrícula, certo? E assistia às aulas de madrugada na sua casa, assistia os fascículos, recebia os fascículos na sua casa, via correio, e assistia às aulas pela televisão. A rádio também foi importante. A universidade aberta, novo modo de organização da educação, com tecnologia de comunicação para ter ensino mais qualitativo e de menor custo. Toda vez que você tem uma tecnologia que vai envolver muitas pessoas, o custo baixa. Então as aulas via internet, elas têm um custo muito baixo. Inclusive, se você está assistindo essa aula, você está pagando um custo que seria 1/3 do que você pagaria num curso presencial com poucas pessoas. Por quê? Porque um curso com poucas pessoas, o envolvimento de dinheiro, o investimento é um pouco maior, você tem que ter todos os professores ali, você não pode usar essas aulas novamente. Enquanto uma aula dessa pode ser usada várias vezes por muitas pessoas. Então o custo, ele baixa. Tá? Então uma aula como essa pode ser vista por milhares de pessoas. E todos pagando uma mesma quantia mais baixa, certo? Então a perspectiva de lucro é maior e o alcance dessas aulas também é maior, tá? O que mais? Vamos lá. Ó, áudio e videoconferência. Isso já existia desde a década de 80. A áudio e videoconferência já existia da década de 80. Mas com o advento da internet, isso se popularizou um pouco mais. E aí, obviamente, que essas ferramentas foram incorporadas nas escolas. Então você vai assistir aula por videoconferência. Você vai assistir uma aula ao vivo. Tá? Nós fazemos aqui aulas ao vivo regularmente. E essas aulas vão ser vistas em tempo real por videoconferência, que é uma ferramenta a mais que existe na internet. Aí já você vai procurar no YouTube, tem, no Instagram tem, no Facebook tem, e no próprio celular você encontra também, você consegue interagir por videoconferência e audioconferência, tá? Depois, internet, ensino online, que tem classes virtuais e é baseada em diversas tecnologias da internet, que é a geração que a EAD está usando atualmente, tá? Então, atualmente, a gente usa todos aqueles mecanismos, menos a correspondência. Hoje não se usa mais correspondência na educação à distância, a não ser que você queira entregar pacotes de livros, etc., né? Mas a maioria, 90% ou mais das coisas é feito tudo via internet. Você pode baixar livro pela internet, você pode mandar mensagem via internet, você pode imprimir as coisas na sua casa pela internet. Então, hoje é uma facilidade muito maior de estudar e conhecer e ter a perspectiva da educação, tá? na sua própria residência via internet. Então, olha só. Aqui, vamos lá. Primeiro, quais são, então, as 5 gerações? Primeiro a correspondência, depois o rádio, tá? Depois a universidade aberta, e a áudio e videoconferência, e depois o advento propriamente da internet. Todos esses aqui, ó, a internet já podia ser vista. Claro que esse aqui, a utilização de correspondência, é lá da década de 70, em que você tinha videoconferência, mas não era para todo mundo, era só quem tinha tecnologia de ponta, quem podia pagar. Tá? Até pouco tempo, você fazer uma transmissão pela internet ao vivo custava uma nota, você tinha que pedir um link para Brasília. Até hoje você tem que pedir para você transmitir coisas mais longas, né? Mas antigamente você tinha que pedir, tinha que pagar e era caro, tá? Depois a rádio e a TV, popularização da rádio e da TV,
que também começou aí na década de 70, né? Meados da década de 70, começou a popularização da televisão. Quem tinha televisão antes disso era a pessoa que tinha poder aquisitivo, não era qualquer um. Depois a universidade aberta, aí já com o advento do computador, o computador colocando, proliferando para as casas. Na década de 90, no meados da década de 90, começou a proliferar a venda de computadores. O computador foi financiado, você financiava o computador para comprar. Eu lembro que o meu primeiro computador paguei R$3.000 em não sei quantas prestações, né? E um computador que não tinha um quarto, um terço da capacidade que esse computador tem, o computador que nós usamos hoje, tá? E por aí vai. Bom, outra, diferença de ferramentas sincrônicas e assincrônicas, tá? Então, o que são ferramentas sincrônicas? Sincrônicas, de sincronia. São ferramentas que permitem interação em tempo real. Então, uma sala de bate-papo, tá? A videoconferência, também, certo? Em tempo real, instantaneamente. Então, webconferência, audioconferência, os chats, né? São algumas das ferramentas sincrônicas comuns. Então, se você pensar em ferramenta sincrônica, se isso for cair na sua prova, você tem que pensar o seguinte: ferramenta sincrônica é aquela em que você faz uma interação em tempo real, na hora, não é depois. Não é o cara deixa uma mensagem, você responde uma mensagem, por exemplo, na sua conta de e-mail. Aí já não é sincrônica. E se não é sincrônica, vai ser o quê? Assincrônica, tá? Então, vejam bem, ferramentas sincrônicas são ferramentas que permitem interação em tempo real, instantaneamente, naquele momento. No momento em que você está falando, você já obtém uma resposta e interage com a pessoa, tá? Então, tudo isso são ferramentas sincrônicas. E o que vão ser ferramentas assincrônicas? Obviamente, são aquelas que permitem uma interação entre os participantes, mas não em tempo real, tá? Então, vamos lá, exemplos. Os impressos, tá? Você manda, por exemplo, uma correspondência para uma pessoa via e-mail. A pessoa chega na casa dela, imprime aquela correspondência, ou você envia um e-mail para a pessoa e a pessoa vai ler depois, mesmo que ela leia naquele momento, não há uma interação momentânea, porque o e-mail demora aí alguns segundos para chegar quando ele é mandado, 2, 3, 5 segundos, tá? Então, se ele leva, você não está fazendo em tempo real. Esse aqui também, as webcasting, os recursos audiovisuais, aqueles que são mandados via CD, né, que ainda existe, tá? Você que ainda não usou o CD na sua vida, eles existem ainda. Ou, antigamente, as fitas VHS, né? As fitas VHS e as fitas cassete, que eram mandadas, tá? Eram recursos. Então, vamos pensar na linha do tempo. Se você pensar na década de 70, a maior parte dos recursos que nós tínhamos, tirando o telefone, né? Telefone mesmo, telefonão, aquele lá da sua casa, que não é o telefone celular, era sincrônico. O restante era assincrônico. O cara mandava carta, mandava catálogo, tudo via correio, né? As listas e etc. Tudo que faz com que você não tenha uma interação na hora, uma interação de fato, interação ali, tá? Então vamos ali. Sincrônicas, interação em tempo real. Então você tem webconferência, audioconferência, os chats, tá? As salas de bate-papo no telefone celular, tá? Ou não é sala de bate-papo, mas as contas de interação rápida ali, tipo como é que chama no celular? O WhatsApp, pô. WhatsApp, isso, muito obrigado. WhatsApp, tá? WhatsApp que a gente vê, é questão de... Não é que estou ficando velho, é que a minha memória deu um tempo, né? Ok? Ferramentas assincrônicas, então, são aquelas que não têm a interação em tempo real, beleza? Bom, vamos lá. Quais as principais ferramentas assincrônicas, as mais importantes que nós temos? Vamos lá. Primeiro, pensar assincrônica não é uma comunicação em tempo real. Então, os fóruns,
né? Os fóruns permitem debates de temas diferentes e relevantes aos alunos, visto que cada grupo escolhe um determinado tema para debater. Veja, por que o fórum é assincrônico? Você não está debatendo? Está, mas o fórum funciona assim. Você deixa uma pergunta, você deixa um questionamento, você deixa uma reflexão, e as outras pessoas que também participam desse fórum vão chegar lá depois que você deu essa opinião, ou essa reflexão, enfim, e não no mesmo momento, e vão deixar as suas opiniões também relativas àquela primeira perspectiva, ou relativas às outras que foram deixadas, tá? Então eu tenho um questionamento, eu coloco, alguém dá uma resposta, só que alguém vem lá e dá uma resposta da resposta. Isso é um fórum, tá? E isso aí é uma ferramenta assincrônica porque ela não é em tempo real. Você deixa, sai, vai tomar um cafezinho, volta, aí vai lá, olha, tá? Beleza? Bom, as mensagens ficam no fórum em um banco de dados e podem ser acessadas e respondidas a qualquer momento, sendo assim uma das ferramentas assincrônicas. A organização das mensagens dos fóruns também auxiliam a recordar do que se tratava a discussão e melhora o entendimento do aluno da educação à distância. Por quê? Porque você vai tendo mais compreensão, informações novas que não surgiram, né, ou que surgiram naquele momento que você nem sabia que existia, tá? Ou experiências e alguns fakes também, algumas coisas que não existem que as pessoas colocam ali, tá? Tudo isso para debate, tudo isso para bate-papo. Em uma escola, isso não é, esses fakes não são muito colocados, né? No WhatsApp existe muito fake news. O que é o fake news? São mentiras que se constroem como se fossem verdades. E essas fake news são passadas de pessoa para pessoa. Em termos de educação, isso acontece pouco, mas acontece, tá? Qual uma outra ferramenta que nós temos que é assincrônica? É o e-mail, tá? Os e-mails podem ser respondidos a qualquer momento e em qualquer lugar. Por isso é uma das ferramentas assincrônicas da EAD também. Ele não é feito na hora, ele não é feito sincronicamente durante a comunicação, tá? Ele é feito depois. Você deixa uma mensagem, a pessoa te responde ou não, né? Os alunos e professores do ensino à distância conseguem transferir arquivos importantes, fazer perguntas e dar respostas mais elaboradas e que auxiliem melhor no ensino. Além de broncas, tá? Puxadas de tapete, várias coisas que se podem fazer via e-mail, tá? Não só as coisas boas, que a gente colocou só coisa boa, mas existe tudo isso aí, tá? É o professor, é cobrança, o professor cobrando o trabalho do aluno, o professor cobrando data, é o aluno cobrando a prova que ele fez para o professor, cobrando a nota da secretaria, tudo isso aí são ferramentas, são questões relacionadas ao e-mail e que é uma ferramenta assincrônica. Tá? Qual outra ferramenta assincrônica? Aqui, ó, o blog. A organização de um blog é parecida com um fórum, visto que vem a mensagem primeiro, passada pelo autor com o conteúdo, utilizando o recurso de texto, áudio e vídeo e etc. Então aqui você pode, assim como no e-mail, você pode, só que no blog ele tem uma plataforma melhor para se escutar áudios e para ver vídeos. Tá? Então você pode deixar lá vídeo, áudios. Tá? Então hoje há uma gama de elementos que você pode utilizar para aula. Tá? Então existem vários exemplos de aula. Então o seu professor, por exemplo, fez uma aula sobre determinado assunto, mas que você não entendeu direito. E você achou um site legal que tem um vídeo que exemplifica um pouco melhor, ou um outro professor mesmo, que exemplifica um pouco melhor aquele assunto e que você pode levar para a comunidade, para quem está participando do blog, como exemplo para tirar dúvida. Porque a gente sabe que nem sempre uma pessoa consegue transmitir para todo mundo, ou para algumas, um entendimento perfeito ou adequado de determinado assunto. Muitas vezes você aprende com o colega e não aprende com o professor. Então, é interessante isso aqui, tá? Depois vem os comentários dos leitores, tirando dúvidas e destrinchando o assunto, tá? Destrinchando o assunto. Tudo bem? Então, prestem atenção. Quando nós falamos dessas ferramentas, são as principais ferramentas assincrônicas que nós temos ainda, tá?
Aí uma pergunta que fica no ar e que foi alvo de uma prova. Há possibilidade ou tem tempo determinado para que as ferramentas assincrônicas elas acabem, já que, pelo que é visto, pelo que é observado, as discussões elas são muito mais no momento, são muito mais sincrônicas, são muito mais de interação, cada vez mais ao vivo e no momento, do que as interações via correspondência, que não se tem a interação momentânea, né? Não tem a interação na hora. Então, isso é uma reflexão, tá? Assim como a carta acabou, será que o e-mail também vai acabar? Será que o e-mail tem tempo contado? Está com os tempos aí contados? Então, você tem que perceber isso, tá? Vamos lá, então tem umas questões aqui, ó. Essa aqui foi aplicada em 2018 pela banca UFG, tá? Prova de técnico em tecnologia da informação. Olha só. Em cursos EAD são utilizadas ferramentas sincrônicas e assincrônicas. Tá vendo aqui, ó? Vai perguntar sobre ferramentas sincrônicas e assincrônicas. Então tá perguntando, são exemplos de ferramentas sincrônicas. Meu amigo, minha amiga, olha só. Lembram? Vamos lembrar o que sejam ferramentas sincrônicas. Ferramentas sincrônicas são aquelas que permitem a interação no ato da conversa. Ali, ao mesmo tempo, no mesmo momento. E as assincrônicas são aquelas que não permitem esse tipo de interação. Você vai interagir, mas não no mesmo momento. Então vamos verificar aqui, ó. Grupos de discussão e e-mail são sincrônicas? Os grupos de discussão podem até ser, se você tiver o WhatsApp, né? Agora, o e-mail não, a gente acabou de ver quais as principais ferramentas assincrônicas. O e-mail não é uma delas, certo? Depois, o chat e a webconferência, o chat sim, a webconferência também, tá? Então a letra B sim. Ó, o e-mail e o chat. Esse são ferramentas sincrônicas, tá? A webconferência e os grupos de discussão. Olha, grupo de discussão pode até ser, se for o WhatsApp, tá? Então, essa questão aqui, ó, claro, você tem grupo de discussão que não é momentâneo. Mas, então, aqui, ele não está considerando o celular. Ele está só considerando, porque essa questão aqui, ó, o chat e a webconferência, claro que é no momento, tá? É no momento. São salas de bate-papo, são ambientes virtuais. Então, a letra B é a mais. Agora, essa aqui, ó, caso você precisasse entrar com recurso, essa seria, porque há grupos de discussões que são no momento, tá? Se você pegar, por exemplo, o WhatsApp, ele pode ser feito momentaneamente. No mesmo instante que você está conversando, você pode conversar com outra pessoa, tá? Tudo bem? Então, a letra B é a mais adequada nesse caso aqui. Beleza? Outra, olha só. Aplicada em 2018, na banca UFG, na mesma prova de técnico de tecnologia da informação. Na EAD, é preciso um planejamento detalhado e criação de estratégias educacionais diversificadas, deslocando o professor proponente do curso conteudista do seu papel usual. Por muitas vezes, não é o professor conteudista quem realiza a mediação pedagógica com os alunos, mas sim quem? Os próprios alunos que mediam, o monitor, o tutor ou o coordenador de curso. Quem que realiza a mediação pedagógica? É o tutor. Por que é o tutor? O tutor é aquele que tem o contato com os alunos da mediação. O monitor poderia ser, mas o monitor ele não tem um contato, ele não está todo dia. Ele vai tirar algumas dúvidas, ele pode estar junto com o aluno, aliás, ele é aluno também, tá? Mas quem faz essa interação, muitas vezes, é o tutor. Então, existe uma diferença do seguinte, ó. O coordenador pedagógico, ele está o professor, ele está dando aula, mas não no ambiente
ali. Ele está dando aula longe, por isso que é EAD. A principal diferença entre a EAD e a educação presencial é exatamente a diferença que o professor está longe. Quem faz essa interação direta com o aluno é o tutor. Então, o tutor é aquela pessoa que vai ser o representante do professor ou da instituição no local em que o aluno está. Tá? Então, aqui, ó. Por muitas vezes não é o professor conteudista que realiza a mediação pedagógica com os alunos, mas sim quem? O tutor, tá? É o tutor que vai estar ali presente, aquele que vai ganhar menos, né? Que não precisa ter a formação do professor, mas que vai ser um intermediário entre o aluno e o professor ou a instituição, tá? Vamos lá. Nos cursos de educação à distância, há possibilidades de se centrar nas tecnologias online, no modo texto, no modo hipertextual. Vamos lá, o que é hipertexto? Tá? E no modo multimídia. Primeiro, entender o que é hipertexto. Hipertexto são categorias que nós temos de internet em que você abre uma janela sobre um assunto e desta janela que você abriu sobre o assunto, abrem-se outras janelas que vão explicar várias coisas relacionadas a esse assunto. Vamos pensar na transporte, certo? Então, se você pensar em transporte, ou vamos pensar em saúde. Se você pensar na palavra saúde, que é o tema que você quer buscar lá num trabalho que você tenha na plataforma, por exemplo, no Moodle, né? Você quer usar o tema saúde, você abre lá saúde. Você clica em saúde, abrem várias janelas relacionadas à saúde. Saúde da mulher, saúde da família, saúde da criança, saúde do adolescente. Aí você vai abrir saúde da mulher, vai encontrar outros links relacionados, outros elementos ou vários textos relacionados à saúde da mulher. Isso é o que a gente chama de hipertexto, tá? Então, aqui ele fala assim, ó. Nos cursos de educação à distância, há possibilidade de se centrar nas tecnologias online no modo texto, um texto só, no modo hipertexto, vários textos, e no multimídia. Essa oportunidade de seleção são variadas porque a convergência das mídias com a TV interativa, a internet de banda largas, os celulares de última geração e o acesso wireless estão totalmente desenvolvidos, integrados e disponíveis no mercado. Estão totalmente disponíveis no mercado? Tá? O acesso wireless está totalmente desenvolvido, integrado e disponível no mercado? Claro que não, né? Claro que não. Então, pode-se concluir, a proposição e a justificativa são falsas? Não, a proposição é verdadeira, a justificativa que é falsa. A proposição e a justificativa são verdadeiras? Não. A proposição é falsa e a justificativa é verdadeira? Não. A proposição é verdadeira e a justificativa é falsa. Por que a justificativa é falsa? Porque há vários elementos aqui que nós podemos perceber que não são verdadeiros. Não existem, tá? Então, aqui, ó. Você pode centrar em tecnologia online, hipertexto, sim, isso é verdadeiro. Agora, por quê? Porque a convergência das mídias com a TV interativa, a internet de banda larga, os celulares de última geração e o acesso wireless estão totalmente desenvolvidas, integradas e disponíveis no mercado. Isso não é verdade. Não está, e a integração com a televisão também não é total. Nem sempre todo mundo tem uma televisão que tenha essa integração direta com a internet. Então, a alternativa D é a alternativa correta, tá? Ok? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. Essa foi mais uma aula nossa sobre educação à distância. Nós tivemos a parte 1 e nós tivemos a parte 2 desta aula, tá? A partir de agora, você vai ter outros assuntos, nós vamos falar sobre educação do campo, nós vamos falar sobre educação indígena e etc. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Clique like.